Olá, Alex aqui. Então, vamos tratar do nosso primeiro conteúdo aqui de conjuntos. Conjuntos é uma coleção de objetos ou símbolos, e isso é um conjunto, tá? Os objetos ou símbolos que formam o conjunto são os elementos, certo? O jeito que tem que ser feito os conjuntos são indicar ele aqui por letra maiúscula, igualdade, chaves. Esses três itens são os principais. Depois aqui dentro vem todos os elementos. Aqui é um exemplo, as vogais do alfabeto, A, E, I, O, U. Tá? Outro exemplo aqui, os números pares, que estão entre 1 e 7, tá? Que são 2, 4, 6. São os números que se encontram entre 1 e 7, sendo eles pares. Esse outro exemplo aqui, ó, o C, os elementos B, A e N, conjunto C, chaves, tá? Que é do que? É as letras da palavra banana. Notem aqui que tem 3 As e 2 Ns, mas aqui não tem. Por quê? Porque não se deve repetir as letras iguais, os elementos que sejam iguais. Uma única vez aqui dentro já basta. Tá? Outro exemplo aqui, ó, uma sequência indo de 2 em 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aí o que houve aqui? Eu coloquei esses 3 pontinhos, que eles são as reticências, para indicar que a minha sequência sempre irá continuar, tá? Ou seja, esse conjunto aqui, conjunto D, é infinito, tá? Já no exemplo E, também eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Note que também vai de 2 em 2, 1, 3, 5, o próximo seria o 7, mas eu usei as reticências entre eles aqui e pulei direto para o 17 e 19, tá? O que acontece aqui? Eu estou indicando através das reticências que existe a numeração que viria depois do 5, que no caso é o 7, até o 15, que seria o antes do 17. Eles estão aqui, eles pertencem a esse conjunto. Mas para economizar tempo, eu usei as reticências. Sendo esse conjunto um conjunto finito. Porque eu terminei aqui, eu parei aqui, tá? Aqui um exercício rapidinho. Tá? Represente entre chaves os elementos. Aqui notem que eles estão diferentes, eles não estão entre chaves, eles estão na forma de diagrama, tá? Diagrama é uma outra forma de representar os conjuntos. Então vamos montar entre chaves aqui, ó. Conjunto A. Note que aqui a numeração não está em ordem. E na verdade a ordem não tem muita importância, vai mais pela organização. Eu vou começar colocando 0, 1, 2, 3, 7 e 8. Esse conjunto aqui é minha resposta daqui, tá? Entre chaves. Esse conjunto B aqui, vou colocá-lo entre chaves também. X, Y e Z. Também, resposta feita. E o conjunto C aqui, sendo que aqui é duas palavras,
azul e verde. Certo? Isso aqui é uma noção básica e rápida de conjuntos, na forma mais simples dele ainda, tá? Aqui um segundo exercício. Dessa vez vamos representar na forma de diagrama. O que diz aqui? Um conjunto, ele está pedindo um conjunto dos meses do ano que começam por J. Em diagrama, tá? Então, vou fazer um retângulo aqui. Então, vamos lá, janeiro, junho e julho. Esses três são os meses do ano começado por J. O B aqui, ele pede o conjunto dos algarismos do número 53.028, tá? Vamos colocá-lo também na forma de diagrama. Vou fazer um círculo aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 0, 2, 3, 8 e 5. E aqui a letra B para indicar que ele é um conjunto, tá? Agora aqui, também ainda pertencendo a conjuntos, conjunto unitário e conjunto vazio. Unitário é quando só tem um elemento. Conjunto vazio não tem elementos. E como que eu represento o conjunto vazio? Nesse formato ou entre chaves com nada dentro dele. Assim que eu represento. Aqui o exemplo, números pares maiores que 5 e menores que 7. Ou seja, aqui é um conjunto unitário que entre 5 e 7 só possui um número par, que é 6. O próximo aqui, dias da semana que começam pela letra T. Nós temos só um dia da semana que começa pela letra T, que é terça. Meses do ano que tem 45 dias. Tem algum mês do ano que tenha 45 dias? Não, né? Então, vamos representar ele como conjunto vazio. É isso. Ele não possui, não existe nenhum mês do ano que tenha 45 dias. Nesse daqui, algarismos pares do número 7.351. Mas, qual é o problema aqui? Tem algum número par aqui? Não, né? Não tem. Então, também não possui elemento nenhum. Aqui, o outro também, ainda em conjuntos, que é conjuntos iguais. O que é isso? É quando os elementos de conjuntos diferentes são iguais. Nesse exemplo aqui, ó, 1, 2, 8 e aqui 8, 2, 1. Mas Alex, esse lado aqui está diferente dali. Mas a ordem não importa. O que importa é o que está aqui dentro dos números serem iguais dali. Ou letras, ou palavras. Desde que sejam iguais, tá? Nesse daqui, 4 e 9. Igual a esse conjunto aqui. Mas aqui tem 2, 9. Mas o que foi dito anteriormente? Que
não se repete mais do que um número. Então aqui é só para demonstrar que mesmo esse conjunto aqui também é igual a esse e vice-versa. A mesma coisa aqui, ó. Aqui possui duas letras C e aqui só uma, mas mesmo assim é igual, porque não precisa repetir mais de uma letra. Aqui também, ó, M e M é igual ao conjunto que tem apenas um M, certo? E aqui, esse conjunto desse exemplo, 3, 6, 8, 8, 6, 6, 3. Também é igual a esse conjunto que mais simples, 3, 6 e 8. Que também é igual a esse daqui que está invertido. Tá? Então aqui é quando os conjuntos são todos iguais, certo? E aqui em cima, ó, esse pequeno exercício aqui, o que é? Usando os símbolos de igualdade ou diferença, esse símbolo aqui é diferença. Vamos dizer aqui, ó, o que ele pede? Para nós comparar. Esse conjunto aqui é igual a esse? Sim ou não? Esse conjunto tem todos os mesmos elementos daqui? Não, né? Então ele é diferente. Porque aqui só tem dois elementos, 1 e 2. Certo? Esse próximo aqui, ó, 8, 3, 9, 9, 8, 3. Ambos são iguais ou são diferentes? Ambos são iguais. A única coisa que muda é a posição dos números, né? E esse outro aqui, ó, exercício C. 2, 3 e 6. E esse daqui 7, 3 e 2. Já de cara a gente vê que ele não é, né? Porque aqui é um 7 e aqui é um 6. Então ele é diferente. E esse daqui logo é igual porque é só 5. Aqui ele está na forma mais simples, com uma representação apenas, tá? E aqui, relação de pertinência, que é o que? Utilizar esse E para quando pertence ao conjunto, e esse E aqui com traço, para dizer que não pertence ao conjunto. Aqui embaixo, aqui, ó, esses conjuntos aqui que eu coloquei, o A, o B, o C e o D. Então aqui é só para indicar se algum número pertence ao conjunto ou não. Então vamos aqui nesse exercício A. 4. 4 pertence ao A? Tem um 4 ali? Não tem, né? Ali é 1, 3 e 5 somente. Então, não pertence. O B. Aqui é 2, né? Tem B aqui no conjunto 2? Tem. 3 pertence ao conjunto C? 3 pertence ao conjunto C, tá ali, ó. 9 pertence ao conjunto B? Não, né? Nem tem 9 ali, né? Então, não pertence. 7. Também não tem 7 ali, né? Então, não pertence ao conjunto A. O F aqui. 5 pertence ao conjunto C? E agora? Vamos olhar ali. Mas não tem 5 aqui, Alex. O que eu disse antes? A reticência é só para ocultar os números que estão ali. E conforme nós vemos aqui, ó, ele vai de formato 1 a 1. Então o próximo seria 4 e depois o 4 seria o 5. Então, pertence. A G. 18 pertence a C? É a mesma coisa aqui desse lado, ó. Antes do 19 seria 18, então pertence. O 13 também, porque estaria na sequência. E agora esse 30 aqui. Pertence ao conjunto C ou não? Mas olha ali.
Ele termina no 20, então não pertence. O 15. O 15 pertence ao D? Se nós olhar aqui o D, ele vai de 10 em 10, infinitamente. Então, não pertence. E o 60? Opa, desculpa. Aqui é o exercício K. O 60 pertence ao conjunto D? Pertence, porque depois do 30 viria 40, depois o 50, depois o 60. Olha, ele está indo infinitamente. E por final aqui, 95 pertence ao D? Não, né? Porque aqui ele está em 95 e ali está indo de 10 em 10. Então, não pertence. Tá, pessoal? Por enquanto, de conjunto é isso. No próximo vídeo será sobre conjuntos, tá? Quem puder se inscreve no canal, dá essa moral, essa força aí, deixa o like. E estarei sempre trazendo vídeos de matemática para ajudar vocês. E me digam qual dificuldade que vocês têm aí para que eu possa ajudá-los, tá?